Fala, alunos e alunas, chegando aí para a gravação de mais uma grande questão de número 8 do nosso projeto especial de resolução estratégica de questões. Projeto bacana, projeto do Spotify, projeto do YouTube, projeto de cada estudante que visa aumentar a produtividade e a performance no mundo estudantil. Chama atenção que o grande objetivo deste projeto não é simplesmente você aprender direito constitucional e direito administrativo. Este é um efeito colateral positivo. Ou seja, você vai melhorar nessas disciplinas, afinal de contas, você vai aprender com o professor Alain os conteúdos. Só que é fundamental que você enxergue que o objetivo desse projeto é você entender o como, é você saber como se resolve questões da melhor forma possível, combinado? Vamos nessa? Está pronto? Está pronta? Antes de começar, se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe a sua curtida. Lembre-se de que o mundo é de quem age. Então não adianta você ter nas suas mãos o poder de agir e simplesmente ficar com medo de agir. Professor, mas se eu não gostar do vídeo, você descurte. É melhor que você tenha duas ações, de curtir e descurtir, do que simplesmente você ficar inerte. Se você está no Spotify, siga o podcast do professor Alain e ative as notificações. Lembrando que esse projeto ele tem novas questões todo santo dia ao meio-dia, tá certo? Então, sempre ao meio-dia você vai encontrar uma questão nova por aqui. Hoje vamos falar da questão de número 8. Episódio bacana, porque vamos relatar um aspecto fundamental. Mas antes de você chegar nessa parte, é fundamental que você vislumbre, que você enxergue que nós estamos diante do método AV4.4, projeto, metodologia desenvolvida por mim, professor Alain Vinícius, e eu estou diante da resolução estratégica de questões. Nesta resolução estratégica de questões, nós vamos vislumbrar, nós vamos observar a questão de número 8. Bom, seguindo esta roteirização, vamos observar o que é que essa questão traz, para que a partir daí nós possamos efetivar a nossa linha do padrão de resolução. Olha só, um quinto das vagas nos tribunais regionais federais é composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, especificamente, e por advogados, vamos lá? E por advogados de notável saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 5 anos de efetiva atividade profissional. Vou repetir, um quinto das vagas nos tribunais regionais federais é composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e por advogados de notável saber jurídico e de reputação ilibada, especificamente com mais de 5 anos de efetiva atividade profissional. O que é importante que você vislumbre quando você pega uma questão como essa? A nossa linha atrelada ao que eu chamo de padrão de resolução. Uma resolução estratégica requer que você saiba o como resolver a questão. E esse como, professor, a gente faz o quê? Primeira coisa, é identificar a disciplina, o tema e o subtema. A disciplina é direito constitucional. Massa, professor, aprendido. Disciplina direito constitucional. O tema, nós estamos falando do poder judiciário. E dentro da linha do Poder Judiciário, nós estamos falando da composição dos tribunais. Então, a gente está falando de tribunais na respectiva composição. Ou seja, nós estamos falando especificamente no cenário do como essas vagas elas são preenchidas. Nesse sentido,
Note que a gente fala em um quinto das vagas. Esse um quinto das vagas dá origem a um conteúdo extremamente relevante nas provas de concursos públicos, que é o quinto constitucional. Quando eu me refiro a essa expressão, quinto constitucional, o que é que eu estou querendo dizer? Exatamente como a questão inicia. Significa dizer que um quinto das vagas, em alguns tribunais, não são em todos, um quinto das vagas, eu vou chamar a atenção que um quinto, quando a gente multiplica por 100 e divide por 5, você vai encontrar que são 20%. Um quinto das vagas em alguns tribunais são preenchidas por advogados e por membros do Ministério Público. É isso que você precisa entender como o quinto constitucional, como o instituto do quinto constitucional. Bom, nesta vibe, quando eu falo de um quinto das vagas, eu preciso entender quais são os tribunais que possuem essa característica. Então, quando eu falo em tribunais que possuem a linha do quinto constitucional, é o primeiro cenário que você precisa saber. Então, nós temos os tribunais de justiça. Nós temos os tribunais regionais federais, ou seja, os TRFs. Tribunais de Justiça são os TJs. Então, TJs, TRFs, TJs, TRFs. Nós temos os tribunais regionais do trabalho, ou seja, os TRTs, assim como o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. Eles, especificamente, terão um quinto das vagas preenchidas seguindo esses ditames presentes no texto constitucional. Ainda nesta esfera de análise, é importante que você sempre tenha um estudo direcionado. E é por isso que, se você, de alguma forma, não estuda dessa maneira, você está deixando uma pontuação muito acentuada na mesa. Por isso, é importantíssimo que você saiba organizar os seus estudos de forma profissional. Então, se você hoje tem dificuldade, se você senta para estudar e fala assim, professor, eu não sei por onde começar. Professor, eu não consigo sistematizar os assuntos dessa forma que você está fazendo. Então, é porque você precisa ter acesso à organização individual de estudos. Esta organização individual de estudos, ela é feita, ela é desenvolvida através da minha mentoria. E o que é, professor, uma mentoria? É um processo que desenvolvo de acompanhamento individual de estudos. Esse acompanhamento individual, se você quer saber como é que funciona, eu vou deixar aqui o WhatsApp. Ele é o 71993811035. Mande mensagem dizendo: professor, estou no YouTube, estou no Spotify, vendo especificamente a resolução estratégica de questões e preciso ter acesso ao funcionamento da mentoria. Bom, ainda nessa esteira, o que é que nós temos? Que esses advogados e esses membros do Ministério Público, eles precisam cumprir requisitos para fazer parte, para ingressarem na condição de membros
que ingressam no tribunal através do quinto constitucional. Primeiro, os membros do Ministério Público. Membros do Ministério Público, que é o MP, precisam ter o quê? Mais de 10 anos de carreira. Note, primeiro, que eu citei aqui Tribunal Regional Federal, eles estão aqui. É composto por membros do Ministério Público e por advogados. Eu falei isso para você aqui, advogados e membros do Ministério Público. E no caso do membro do Ministério Público, ele precisa ter mais de 10 anos de carreira. Então, até aí, cada ponto de análise efetivamente está sendo atendido. O ponto de número 2, de fato, nós temos a linha de advogados, precisam ter notável saber jurídico, ou seja, ter uma cultura jurídica, precisam ser moralmente idôneos, a ideia de reputação ilibada, e precisam ter mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Note que na questão eu não mencionei 10 anos, mas sim eu botei com mais de, olha o erro da questão, 5 anos. Note que eu citei o notável saber jurídico, eu citei a reputação ilibada, mas eu fiz uma pegadinha colocando 5, porque como as questões costumam colocar, o 15, tá? Tomar cuidado com esse detalhe. Então, gabarito da questão de número 8 é o gabarito letra E de errado. Gabarito é de errado, por conta do detalhamento, ou seja, desse ponto que eu citei, que é o ponto do quinto constitucional. Perfeito? É importantíssimo ainda para você que está aqui comigo, que você tenha acesso a todas as ferramentas que o professor Alain utiliza em termos de preparação. Não adianta você estar apenas aqui no YouTube ou apenas aqui no Spotify, já que essa é uma das ferramentas. Por isso, resolvi colocar aqui para você exatamente todas, absolutamente todas as minhas redes sociais. Porque quando você sabe as redes sociais, você vai ter uma opção de tomar a decisão de ser 100% comprometido ou comprometida com seus resultados. Ora, se você é 100% comprometido ou comprometida, você estará em todos esses veículos comigo, com o professor Alain Vinícius. Então vamos lá. O podcast do professor Alain, ele está no Spotify todo santo dia às 6h06 da manhã. Então vai lá nesse momento, entra no Spotify. Se não baixou ainda no celular, baixa o Spotify, coloca lá podcast do professor Alain Vinícius, segue o podcast e ativa as notificações. Se você está no YouTube, o que é que você precisa fazer? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. É fundamental que você faça isso. Se você quer estar por dentro de todos os aspectos relativos a concursos públicos, eu divulgo no meu Instagram, assim como do Acerte Concursos, todas as notícias aí relativas aos próximos passos de concursos que estão por vir, além de grandes dicas de aumento de produtividade e de performance nos estudos. Tanto o meu perfil do Instagram quanto do Acerte Concursos, curso fundado por mim, que inclusive permite que você tenha acesso aos melhores profissionais do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. Além disso, nós temos questões diárias através do Telegram. Eu sempre disponibilizo a questão e algumas horas depois eu efetuo os comentários dessas questões. Ao longo deste vídeo ainda, eu falei especificamente sobre o processo de mentoria, sobre a organização individual de estudos. Então, se você precisa de ajuda nesse tocante, mande mensagem dizendo: professor Alain, estou no YouTube, estou no Spotify e preciso ter a sua ajuda.
É isso aí, galera. Assim vencemos mais uma grande questão do nosso projeto de resolução comentada de forma estratégica em termos de questões. Grande abraço, gente. Valeu! Até amanhã com a questão de número 9. Valeu!